Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Glória a Deus. Eu já falei essa frase centenas de vezes. E eu lembro que quando a gente começou a falar ela aqui na igreja, para muitas pessoas isso era uma novidade. E elas respiravam pela primeira vez esse princípio, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, André. Eu não tinha parado para pensar nesse princípio maravilhoso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E por mais que talvez eu e você já estejamos acostumados a pensar e falar isso, quando você para pensar nisso na primeira vez e pensa na profundidade, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: eu tenho uma maneira de me identificar, eu tenho uma maneira, um conceito a meu respeito. Todo dia que você se olha no espelho, né? Você não pensa, mas lá no seu interior, talvez lá no seu inconsciente, tem uma imagem que você mesmo projeta de quem você é. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu conheço a minha história, eu sei, né, o que eu já tentei, o que eu não tentei, o que funciona, o que não funciona, como eu sou falho, eu sei dos meus segredos que ninguém sabe, mas eu sei quem eu sou. E eu crio uma identidade para quem eu sou assim. E a outra maneira de você criar uma identidade é acreditar no que as pessoas falam a teu respeito. Porque todo dia alguém tem uma crítica para fazer a você, e todo dia talvez alguém tenha um elogio para fazer. Todo mundo tem uma imagem a seu respeito, e as pessoas têm uma imagem a seu respeito também. A pergunta que eu faço para você é: qual dessas está certa? A imagem que você tem de você mesmo, ou a imagem que as pessoas têm de você mesmo? E se você descobrir que alguma delas está certa, a grande pergunta é: qual delas tem realmente poder na sua vida? O quanto que elas realmente fazem diferença para você? Eu queria submeter a você que existe uma terceira opção: como que Deus vê você. Foi Ele que criou você, se você crê nisso, né? Foi Ele que comprou você com o sangue de Jesus. Ele te vê de uma maneira diferente de como as pessoas veem e de como você vê. Então, a gente acha muito apropriado chegar aqui na igreja e dar essa força à nossa identidade. Eu sou quem Ele disse que eu sou. É onde eu estou firmando a minha vida. Eu posso o que Ele diz que eu posso, eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Alguém diz amém? Amém. Hoje o nosso tema é esse: a vida que você dá. Se você tem estado com a gente tem nos últimos 90 dias, ou melhor dizendo, vamos fazer um total de 90 dias, nos últimos 60 e poucos dias, a gente está terminando agora no mês de novembro, nós estamos falando sobre Jesus, a sua vida, seu ministério, sua obra e a transformação total que Ele faz na nossa vida e no mundo inteiro. E hoje eu queria falar de como isso imediatamente toca na sua vida e como eu e você podemos ser um reflexo. Essa expressão, a vida que você dá, ela tem base em alguém que deu a sua vida. A gente está falando de Jesus que entrega a sua vida. E quando você ouve isso, acho que imediatamente você pensa como eu. Você pensa numa cruz, você pensa numa morte, você pensa em sangue sendo derramado em favor de outras pessoas. Mas não apenas Jesus deu a sua morte, Ele entregou a sua vida também. E eu queria hoje mostrar para você um pouquinho do que isso significa. Existem várias maneiras como você pode entregar um pouco ou muito da sua vida a outras pessoas, e a gente vai explorar só um pouquinho sobre isso. Hoje eu estava, para trazer esse princípio para você, eu usei o versículo mais famoso que talvez todo mundo conheça, inclusive quem não vai à igreja também conhece, que é, quem sabe qual é o versículo mais famoso? Eu acho que ele é o mais famoso de todos. Deve ser isso aí, tem várias opções aqui, né? É o Salmo 432, alguém falou aqui. Na verdade, talvez seja o Salmo 23, o Salmo 91, mas para muita gente no mundo inteiro, João 3,16 é talvez o versículo mais famoso. E eu peguei uma foto, tirei uma foto da minha Bíblia para mostrar algo para você. João 3,16 é uma expressão que eu e você e muita gente conhece muito bem, já até decorou: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha a vida eterna. Eu coloquei essa imagem porque daqui a pouco eu quero ler ela com você,
mas essa é a imagem da minha Bíblia, talvez parecida com a sua, e se você tem também no celular, no tablet, no aplicativo. Nós temos hoje uma organização da Bíblia, uma estrutura que os nossos antepassados, quando eu digo antepassados de muitos e muitos e muitos anos atrás, não tinham. Hoje eu e você entendemos a Bíblia, recebemos uma Bíblia com capítulos e versículos, recebemos elas até mesmo com um título que a sociedade bíblica se ocupa de colocar, a missão do filho, aqui no caso, quando a Bíblia foi escrita, quando esse documento de João está registrando alguma coisa que aconteceu. Ele não estava escrevendo a Bíblia, ele não sabia que ele estava escrevendo a Bíblia, mas ele estava registrando um acontecido. Ele não colocou esses subtítulos, na verdade, a gente que colocou, mas eles nos ajudam, os capítulos, os versículos, os subtítulos, as notas de rodapé nos ajudam a ter um entendimento maior das Escrituras. Eu estou falando isso porque até hoje, aqui na igreja talvez tenha gente hoje que não está familiarizada com a Bíblia, ou está há pouco tempo começando a conhecer, ou então nunca pegou uma Bíblia para ler, mas a impressão que eu tenho é que a maioria de nós é muito familiarizado com isso, não apenas com esse versículo, mas você sabe onde é que estão as coisas da Bíblia. A gente fazia até crescendo na igreja. Quantos aqui cresceram na igreja? Criança, adolescente? Pouca gente. Você deve ter experimentado como eu. A gente fazia até competição para ver quem sabia mais da Bíblia. Você sabia qual era o versículo, o menor versículo da Bíblia? Disse Jó, ou Jesus chorou. Tem os dois, Tem o versículo mais longo, alguém sabe? Aposto que você sabe. Esther 8:9. E não sei para que a gente sabe essas coisas, mas a gente já decora essas coisas, qual é o nome da esposa de Moisés. Não vai fazer tanta diferença na sua teologia saber essas coisas, mas a gente sabia dessas, e a gente aprendeu cedo a cantar a musiquinha para aprender a sequência dos livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Não, tá bom, chega. Tá bom. É grande demais a letra, São 66 livros. E quando e tudo isso foi trazido para nós, aos poucos nós fomos nos familiarizando. Hoje, quando eu falo para a igreja, abra sua Bíblia, muita gente usa o celular, mais fácil ainda, mas se fosse o livro, abra sua Bíblia em Abacuque. Muita gente vai lá no Antigo Testamento, procura entre os profetas menores, encontra Abacuque. Outras falam, isso está na Bíblia? Abacuque, o que é isso? Nunca ouviram, não estão tão familiarizados. E a verdade é que a gente tem que começar a se readaptar como igreja para entender que é isso mesmo. Nós vivemos um tempo onde a maioria das pessoas, elas não estão familiarizadas e muitas delas têm questionamentos. Mas nós aprendemos, e quase todo culto, antes de pregar, eu falo, quantos amam a palavra de Deus? Eu quero chamar as pessoas a lembrar disso. A palavra é algo tão precioso para nós. A Bíblia é algo tão precioso para nós. Nós cremos que a Bíblia é Deus falando com a gente hoje mesmo, que ela é viva para mim e para você. Alguém diz amém? Mas para muita gente é só mais um livro, e não tem aquela familiaridade, não tem aquela compreensão, está apenas começando, ou então está longe de querer alguma coisa com a Bíblia. E eu respeito completamente você, o seu ponto de vista, a sua maneira de enxergar. Eu só quero que você saiba que sim, existe um poder, a gente crê que existe algo muito precioso e existe muita veracidade nos princípios que estão ali estabelecidos, especialmente aqueles que o nosso Senhor Jesus trouxe. Então, quando a gente fala de quem Ele é e do que Ele ensinou, de como isso reflete na nossa vida, nós temos como base aquilo que foi registrado. Para ilustrar essa diferença entre as pessoas que estão familiarizadas com a Bíblia e não, eu conto uma história que há algum tempo, nem sei quando isso aconteceu, se é que aconteceu, mas alguém foi estava para se casar e os noivos escolheram fazer o convite de casamento. E no convite de casamento, a noiva pediu que fosse colocado um versículo predileto do casal. Então foi confeccionado o convite, fulano, beltrano, estão convidando você para a cerimônia, e lá embaixo tinha um versículo que eles escolheram como versículo predileto. E ao invés de escrever o versículo, os noivos escreveram somente a referência do versículo. Para a pessoa que fosse confeccionar o convite, eu ia lá olhar, o versículo é esse, copiava de novo, escrevia. E eles escreveram que eles queriam muito, o versículo predileto deles era 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor, bem apropriado para casamento, não existe medo, antes o perfeito amor lança fora
todo medo. Só que a pessoa que ia fazer o convite não era tão familiarizada com a Bíblia. Não sabia o que estava escrito, só tinha referência. 1 João 4,18. E ela não percebeu que o tracinho que vinha antes de João era o número 1. Ela pensou que era só um rabisco. E começou a procurar Mateus, Marcos, Lucas, João. Encontrei. Capítulo 4, versículo 18. Pegou, olhou para aquele versículo e falou assim: irmão, fala alguma coisa de casamento. Eu vou colocar aqui também no versículo. E assim ficou impresso o convite de casamento. Porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E os convites foram distribuídos. Isso é só uma história. Se fosse você preparando o convite, eu acho que não ia sair errado. Você tem uma familiaridade, você conhece um pouco da palavra de Deus. Mas não se engane, para muita gente ainda é alguma coisa complexa. E eu queria apontar para algo, para a igreja e para você que está nos visitando nessa noite, uma realidade que a gente ignora. Depois de 11 de setembro de 2001, e com a chegada de uma comunicação completamente diferente, que causou uma ruptura total no planeta, chamado internet, que é sensacional, a gente poder estar ligado no mundo inteiro. Existiam, junto com isso, vários movimentos se levantando, de um modelo novo de informação. E não falta mais, e cada vez é mais crescente o número de desinteressados na palavra de Deus. E de interessados em questionar a palavra de Deus. Isso faz parte do tempo que a gente vive. Se você, como eu, teve os seus filhos, eu teve meu filho mais velho, nasceu em 2000, depois a Rebeca nasceu, o Davi em 2000, a Rebeca em 2004. Eles nasceram dentro desse sistema. E eles aprendem a Bíblia porque a gente traz eles para a igreja, alguma coisa é ensinado lá na classe das crianças e adolescentes, a gente lê em casa, a gente convida eles, a gente traz para perto, eles são incentivados a ler, mas eles são uma parcela pequena demais dos outros jovens da idade deles, que recebem informação sobre a Bíblia de outros meios, de outras fontes. Na verdade, a estatística vai nos dizer que quem mais está ensinando princípios e ideias da Bíblia hoje é o YouTube, mais do que qualquer outra igreja ou qualquer outra pessoa. E quem está no YouTube falando sobre a Bíblia não necessariamente acredita na Bíblia, pode estar falando de várias maneiras diferentes. Então, nós vivemos um tempo completamente novo e hoje não faltam argumentos, alguns confusos, outros muito bem fundamentados, mas distorcidos, no interesse de contradizer e colocar em questão a veracidade do que eu e você consideramos doutrina bíblica, escritura. O que eu queria falar com você hoje, antes de entrar só num versículo que eu li, que eu queria ler com você, João 3, é que a gente precisa lembrar como igreja. Deixa eu falar uma coisa, porque eu vou repetir isso durante o ano que vem inteiro para você, e eu acho muito importante que a gente perceba. Lembrar que a base, o fundamento, eu estava falando com você que eu estou preocupado de pisar errado. Todo mundo tem medo de pisar errado, especialmente com perigo iminente. Mas se você tem firmeza, se você sabe que o seu terreno é firme, você tem segurança. E segurança é algo muito importante para tudo na nossa vida. A base, o fundamento, o alicerce da nossa fé, nós precisamos entender, não é um livro, mas é uma pessoa, é alguém, é uma pessoa para nós extremamente importante. Sim, a Bíblia que você carrega, a Bíblia que você leva, a Bíblia que eu acho que você lê, talvez você até estude ela é Deus falando conosco. Mas a base da minha fé, da sua fé, é um homem que ressuscitou. Nós cremos que isso realmente aconteceu, que Jesus morreu e depois voltou a viver para nunca mais morrer outra vez. E o que a gente hoje faz nas águas do batismo é um simbolismo disso. A Bíblia fala que nós fazemos parte do que Jesus experimentou através do batismo de maneira simbólica pela fé. Quando morremos, somos sepultados e ressuscitamos juntamente com Ele, prefigurando e apontando para um momento onde isso vai acontecer fisicamente. Não me pergunte como. A Bíblia me diz que isso vai acontecer e o poder de Deus é suficiente para fazer acontecer. Mas Ele vai restaurar a nossa vida e nós vamos viver para sempre com Ele. E eu creio nisso não porque o meu pastor, o meu pai, a minha mãe, os meus avós me ensinaram.
Eu creio nisso porque existe evidência histórica, não apenas na Bíblia, mas sim na Bíblia também, que vão confirmar que esse homem existiu, que ele realmente morreu e que ele realmente ressuscitou. E os seus discípulos, que na noite anterior estavam morrendo de medo dos romanos, estavam correndo com medo da morte, agora estão correndo em direção à morte sem o menor medo da morte, porque estão confiantes de que algo que Deus fez foi grande demais e afeta a nossa vida eternamente. Jesus ressuscitou. Cada documento histórico que compõe as Escrituras aponta nessa direção. E a nossa Bíblia só existe porque existiu primeiro uma ressurreição. Não faria o menor sentido ter aquilo tudo se Jesus não tivesse ressuscitado. Paulo, quando escreve aos Coríntios, coloca da seguinte maneira: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Qual é a base da nossa fé? Uma ressurreição. Jesus ressuscitou, e que alguém diga aleluia. Quando eu mostrei para você João 3,16, se você ler o contexto todo, você sabe o que está acontecendo. João, que era um dos discípulos de Jesus, está escrevendo, está registrando algo que estava acontecendo na frente dele. Um encontro entre Jesus e um homem muito importante chamado Nicodemos. Nicodemos era um cara famoso, ele era um estudioso da lei, ele sabia tudo a respeito de Deus que os judeus sabiam, ele ensinava a respeito disso, e ele era preparado para reconhecer o que Deus estivesse fazendo. E ele estava impressionado com Jesus, ele estava intrigado com aquele homem que estava fazendo uma revolução, mas ele queria saber mais. Senta com Jesus de noite para ninguém ficar sabendo, conversa com Jesus, Jesus vai direto ao assunto com ele e fala sobre o novo nascimento, mais uma vez exemplificado aqui hoje. Você nasce uma vez no corpo, você sai lá do ventre da sua mãe e você nasceu. Jesus fala, isso é muito bom para começar, mas você tem que nascer outra vez. E agora nascer do Espírito. E Jesus vai explicar o que isso significa mais tarde. Mas João para um pouquinho, abre um parênteses e explica para mim e para você, para os seus leitores, olha, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte. E ele coloca, eu vou colocar na nova versão internacional, porque Deus... essa é a razão, essa é a motivação, esse é o início de tudo. Deus amou tanto, o seu amor foi tão grande, amou o mundo de tal maneira. Eu acho que faltam as palavras para João, eu não sei explicar a grandeza desse amor, então eu vou colocar assim, ele amou tanto. Você já amou tanto alguém? Você já amou tanto alguma coisa? Qual é a intensidade máxima que um amor pode ter? Quando João escreve, ele está falando de algo muito grande. Amou tanto que ele fez e que todo mundo que ama de verdade faz. Dá. Entrega. Dá alguma coisa. Quando a gente fala sobre amor no casamento, amor na família, relacionamento onde amor está envolvido, entre amigos, entre o que for. Eu amo você, então, o que isso significa? Não significa apenas sentir algo por você. A coisa mais fácil do mundo é sentir alguma coisa por alguém, depois deixar de sentir, voltar a sentir outra vez. Quase todo dia, se não todo dia, eu falo para minha esposa que eu a amo, ela fala que ela me ama, eu falo para meus filhos que eu os amo, mas isso é uma revelação de um sentimento. Eu sinto. Eu falo para pessoas aqui na igreja, eu amo você, e é verdade. Mas não é tão verdade enquanto é apenas um sentimento. É só no momento em que eu faço você se sentir amado que amor é real. É só quando eu faço algo. E a maneira como a Bíblia coloca é o seguinte: quem ama, dá. Quem ama, entrega, faz alguma coisa que revela esse amor. Eu gosto muito do livro As 5 Linguagens do Amor. Ele fala sobre como nós percebemos amor. Algumas pessoas só se sentem amadas se forem abraçadas. Outras só se sentem amadas se ganhar um presente. E se eu não ganhar, eu não consigo me sentir amado. Eu só me sinto amado quando eu ouço uma palavra de encorajamento, de afirmação, de elogio. Nossa, isso é tão bom para mim, eu me sinto cheio, eu me sinto amado. Outras só se sentem amadas quando a pessoa gasta tempo com ela. Você pode gastar tempo com tanta coisa, mas quando você senta do lado de alguém e simplesmente passa tempo, a sua presença revela que você ama. É interessante isso? Deixa eu dar uma dica para os maridos que estão aqui. Muitas esposas percebem amor dessa maneira. Elas não querem tanto que você fale, querem só que você esteja perto.
Você já viu quantas vezes isso acontece? Às vezes a esposa chega para você trazendo uma questão, um problema. Hoje foi assim, assim, assado, essas crianças assim, ou então no trabalho aconteceu isso. E a maioria de nós, homens, maridos, a gente quer resolver o problema. A gente tem uma solução, a gente quer sentar do lado e falar, vou te explicar o que você tem que fazer, e conta, e explica. E ela não diz nada, mas no fundo ela fala, eu não queria que você falasse nada. Eu só queria que você sentasse do meu lado e recebesse, e ouvisse e estivesse presente. Porque semana que vem ela vai reclamar da mesma coisa. E você vai dizer, por que você não fez o que eu falei para você fazer? Então, maridos, quer ver uma dica muito legal? Senta do lado. Dá um sorriso, abraça, olha nos olhos, mostra que você está ouvindo. E ela está contando o problema que ela acha que não tem solução e você sabe que tem, mas não vai contar para ela. Porque não vai dar certo, não vai funcionar. Mas ela se sente amada, ela se sente, e não apenas mulheres, homens, muitos homens também têm essa mesma maneira de perceber amor. Quando pessoas servem as outras, elas se sentem amadas. E amor só é amor quando você percebe amor. Não adianta eu dizer para você que eu amo você, se você não percebe, é só uma coisa que eu falo, é só o que eu sinto. Então, quando a Bíblia fala, ela fala muito sério, Deus amou, isso não foi um sentimento. Deus amou de tal maneira que Ele não gritou lá de cima, gente, vocês não fazem ideia do que eu sinto por vocês. Não. Ele veio aqui embaixo. Ele deu alguma coisa. Ele deu o seu Filho único, unigênito, para que essa palavra é tão importante, porque até então, João está escrevendo, mencionando que Nicodemos estava à expectativa de um Messias que viesse salvar a sua nação, a nação de Israel, que estava sob o domínio de Roma. A gente precisa de um Salvador. A gente precisa que alguém nos livre disso, do cativeiro. E Jesus fala, não, o plano é para o mundo todo, não é só para uma nação. Todo aquele que nele crer. Não quem se sacrificar. O batismo que aconteceu aqui hoje é um exemplo disso. Mas se você não precisa cumprir uma obrigação. Não, só se descer aqui nas águas. Não, quando a Bíblia fala que quem crer e for batizado, entenda, no momento em que você crê em Jesus, você é mergulhado em Cristo Jesus. Você é salvo. Não existem obrigações de Deus para que você seja salvo, senão crer. Claro. Não faria o menor sentido me aproximar de Deus sem confiar nele. Então ele espera apenas isso mesmo de você. Ele diz, não pereça, não morra sem Deus, não seja afastado de Deus, não se perca de Deus, mas tenha a vida eterna. Não uma existência eterna, mas a vida de Deus em você. Quem está acordado, diga amém. O João está dizendo o seguinte, olha, Deus ama, então Ele dá. E você, se crê, recebe. Deus ama, Deus dá, você crê, você recebe. Na verdade, o próprio João, no iniciozinho do livro, ele deixa isso muito claro, quando ele fala que, através de Jesus, o que aconteceu foi isso. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam, contudo, aos que o receberam. Eu não estava lá, e você também não, como é que a gente vai recebê-lo? Os judeus estavam lá, ele está falando que os judeus não receberam a Jesus. Como é que é isso? Como é que eu recebo? Ele explica imediatamente como é que você o recebe. Aos que creram em seu nome. Tudo que ele espera é que você creia, que você confie, que você acredite que ele é suficiente, que ele realmente fez o que disse que ia fazer. Deu-lhes o direito. Uma outra versão diz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando você crê em Jesus, o novo nascimento acontece, você entra para a família de Deus. Você não é apenas mais uma pessoa no mundo, porque em geral as pessoas do mundo têm esse discurso, né? Eu também sou filho de Deus. Deixa eu falar, se você diz eu também sou filho de Deus, você está certo, você potencialmente é filho de Deus, mas não é de fato se não cumprir o que está aqui. Crer em Deus. Como é que você é filho de Deus só porque você quer? Não, você precisa confiar nele. E quando você confia nele, a Bíblia diz que você se torna filho de Deus. E a gente então leu, porque Deus amou, você conhece bem João 3,16?
Mas vamos supor que a gente cometesse o mesmo erro que aquele cara lá do convite de casamento cometeu, e colocasse mais um tracinho na frente, e percebesse que, ao invés de João 3,16, eu quero ler 1 João 3,16. Todo mundo conhece o que está escrito lá. Vamos lá, todo mundo junto? Não. 1 João 3,16. Não sabe? Claro que não. Você decorou o primeiro versículo do Salmo 23, o primeiro versículo do Salmo 91, e agora esse daqui porque eu estou mostrando a você. Não, você conhece mais do que isso. Mas 1 João 3,16 é um versículo que parece que se encaixa aqui. Olha mais uma vez para cá. Quem é o protagonista desse versículo? Deus, ou Jesus através do Pai, né? Deus fez algo por mim e por você. Deu, amou e deu. E quem são os receptores? Eu e você. Eu creio. E se eu creio, eu tenho vida eterna. Quantos aqui poderiam dizer que esse versículo se aplica à sua vida aqui? Levanta assim alto a sua mão, por favor. Você creu em Jesus e por isso tem vida eterna? Amém? Você sabe que é por causa do amor dele que isso aconteceu? Quem ama, dá. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Ele vai falar bem melhor do que eu. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E ele agora dá um passo um pouco mais largo e fala o que eu e você temos que fazer com esse presente. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu gosto muito de que Jesus tenha dado a sua vida a mim. Eu tenho minhas dúvidas se eu gosto de dar a minha vida para alguém. Não sei se eu tenho tanta vontade, tanto prazer nisso. E em geral nós pensamos, né, que o meu cristianismo podia parar no João 3,16. Mas ele não é completo. E não traz a satisfação real que 1 João 3,16 vai trazer. Jesus, ele revela o tempo todo no seu ministério que ele é a pessoa mais satisfeita do planeta. Ele fala, não podia estar mais feliz, a minha comida, a minha bebida não é qualquer outra coisa senão fazer a vontade do meu Pai, é isso que me traz satisfação. Eu me sinto completo. Ele fala para você, olha, se você amar e se entregar, você acha que você está perdendo alguma coisa? Jesus fala, a tua alegria vai ser completa. Ele promete a mim e você realização quando nós servimos outras pessoas. Inclusive foi o tópico de semana passada, no domingo de manhã, como isso nos traz satisfação servir aos outros. E no ministério de Jesus ele vai revelando isso, olha, Deus amou, e quando você lê o Novo Testamento é a nossa base, é a base da civilização ocidental, o que Paulo escreveu. Ele fala algo que a gente não faz ideia, mas no início daquele milênio, né, no primeiro século, ninguém fazia nada disso. Ninguém entendia o que a gente está entendendo hoje. Ninguém compreendia amor ao próximo. Era mais autoproteção. O tempo todo não se fazia. É o cristianismo que inaugura um tempo de elevar o status das pessoas. Não apenas dos mais ricos, mas dos mais pobres também. Não apenas dos homens. Jesus é o primeiro que eleva o valor das mulheres. Quando você vê o que Jesus fala a respeito das mulheres, eu penso que toda mulher deveria ser seguidora de Jesus, sem exceção. Porque ninguém nunca fez o que ele fez pelas mulheres. Ninguém nunca fez nada parecido com o que ele fez. Foi ele que mudou tudo. É ele que muda o status e o valor das pessoas. E quando Paulo vai escrever, eu acho que é legal você estudar isso. Paulo escreve um monte de cartas para as igrejas, para a nossa igreja também. Ele começa sempre falando mais ou menos de João 3,16. Deus amou, Deus ama você demais. Ele ama você com amor infinito, incondicional, ilimitado, com um compromisso real, eterno. Esse é o tamanho do amor de Deus. Não tem nada que pode separar do amor dele. Aí depois Paulo para em algum momento e fala, vocês entenderam que vocês receberam tudo isso? E agora? O que você faz com tudo isso? E Paulo agora vai começar, né, a se inspirar aqui em 1 João 3,16. Pega isso que Deus te deu e deixa fluir. Pega o que Ele derramou na sua vida e não mantém só em você, mas deixa fluir para outras pessoas. Você vai ficar tão feliz, vai te fazer tão bem. E se você ler com cuidado, Ele vai falar isso o tempo todo. Tudo que Ele pede para você fazer tem a ver com isso. Ele chega a escrever para a igreja dizendo assim, olha, se tem gente que mente na igreja, não mente mais não.
Por quê? Porque quem ama, quem olha para Jesus e percebe o que Ele fez por nós, respeita e honra as pessoas e fala a verdade para elas. Que o que interessa por cada um dos mandamentos que você encontrar, se você procurar no Novo Testamento, na Nova Aliança, todos eles se resumem em um só: ama as pessoas. E não era inicialmente assim. Jesus resume primeiro para 2 mandamentos, depois ele resume para 1. Quando na última noite com os seus discípulos ele fala: eu quero dar a vocês um novo mandamento, um que ainda não existia. Ele pega toda a lei e transforma numa coisa só. Mais tarde Paulo vai falar, é exatamente isso, o resumo de toda a lei é uma coisa só, que é amar as pessoas, quer servir as pessoas, quer pegar o amor que ele te deu e deixar fluir através de você. Está todo mundo vivo? Amém? Tem uma passagem interessante que é de Lucas capítulo 10, eu não vou ler ela com você, mas um cara chega para Jesus, e esse cara também é outro daqueles bem estudiosos, sabe tudo do Antigo Testamento, sabe tudo, e quer provar Jesus, quer saber como é que Jesus vai responder uma pergunta. Quando o cara se acha muito inteligente, muito intelectual, e quer saber se ele consegue ser melhor do que Jesus, ele fala: Jesus, qual é, de todos os mandamentos de Deus, o mais importante? E Jesus nunca cai nessa, é impressionante. Ele devolve a pergunta: qual que você acha que é? E esse homem responde, diz assim, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus. Esse homem realmente tinha estudado. Ele já tinha percebido que quando ele leu todo o restante dos mandamentos, todas as outras 600 e tantas leis, todas elas tinham a ver com honrar a Deus e honrar as pessoas. E ele foi muito esperto, foi muito inteligente. Falou para Jesus: é isso aqui, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Não caia na bobagem de levantar a sua mão quando eu perguntar: você ama a Deus desse jeito? Porque para pensar em cada frase que está ali sublinhada: de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Talvez, se você quiser interpretar, a lei estava pedindo que você amasse a Deus dentro das suas limitações, até onde você conseguisse. Mas outros vão interpretar que você tem que parar tudo e centralizar tudo que você é e tudo que você faz nesse amor a Deus, numa devoção total e completa a Ele. Mas ele não terminou de falar, porque eu acho que enquanto esse homem está falando isso, Jesus por dentro está meio que rindo, pensando: é isso aí, essa é a lei, o que você vai fazer com ela? E ele vai além, o homem ainda está falando: e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele provou para Jesus que ele entende. Jesus fala o que ele vai falar sempre para mim e para você. Legal, que bom que você entende. Faz alguma coisa com isso. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso. Porque não adianta você só saber disso. Não adianta só você entender que isso é verdade. Como em qualquer culto que você vem, nessa igreja, em qualquer outra igreja, em qualquer lugar que você vai ouvir a palavra de Deus, não faz muita diferença o que você ouviu, faz toda a diferença o que você decide. Faz toda a diferença o que você vai fazer a partir dali. Não é o que eu ouvi, o que eu entendi, o que eu acreditei, ótimo, tem que começar por aí, mas é o que eu faço. Jesus fala para o cara: vamos transformar isso numa prática. Ele sabia muito bem que os mestres da lei, os religiosos, eram ótimos em conhecer a lei, eram péssimos em praticá-la. Principalmente a lei mais importante de todas. E até hoje é assim. A igreja evangélica, é triste dizer isso, mas a verdade é que a gente tem muita gente que gosta da palavra, mas não tem muito prazer em praticá-la. Ama os princípios, as doutrinas, mas esquece que simplesmente deveriam amar. Entenda o que eu vou dizer. Você quer crescer no seu entendimento de Deus? Você quer crescer na sua vida com Deus? Ótimo que você estude, ótimo que você faça um curso, ótimo que você leia mais a sua Bíblia. Eu sou fã de que você ore bastante, mas o que Deus mais quer, acima disso tudo, é que você ame as pessoas. Acima disso tudo, Ele quer que você ame a sua esposa, seu marido, seus filhos e todo mundo que Ele colocar perto de você. Para Ele isso é ser espiritual.
Para ele isso é ser um seguidor de Jesus. É assim que você é reconhecido como alguém que é dele. Jesus fala, faça isso. E ele continua contando a história, porque a Bíblia fala que esse cara fala, peraí. Bom, legal. Mas me diz uma coisa, quem é aquele cara ali? Quem é o meu próximo? Epa, passei. Quem é o meu próximo? Porque ele mesmo falou, se você amar o próximo, você está cumprindo a vontade de Deus. E esse homem pensou, bom, Jesus mandou agora eu praticar isso. Eu acho que nesse momento a conversa mudou. Esse cara estava pensando assim, eu vou pegar Jesus, agora ele está pensando, Jesus me pegou. E eu preciso fazer alguma coisa com o que ele falou. Eu acho que esse homem caiu em si e falou, eu sou um cara que estuda a lei, mas eu não sou um praticante dessa lei. Se essa é a lei mais importante, Jesus está mandando eu amar as pessoas, a primeira coisa que ele quer saber é, quem eu não preciso amar? Vamos criar um círculo menor, Jesus, de pessoas que eu preciso amar? E ele faz essa pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história. Ele adorava fazer isso. Em vez de responder a pergunta, ele contava uma história. Era uma vez, né? E conta de um cara que era um judeu, que estava atravessando a estrada e em algum momento foi assaltado duramente, bateram nele, machucaram ele, feriram, deixaram ele quase morto, roubaram tudo que ele tinha. E o cara ia morrer ali na estrada. Mas um herói está chegando, lá vem um sacerdote do templo, um homem que todo mundo achava que era o super-herói. Ninguém faz tanto o bem e ninguém cumpre tanto a lei como esse cara. É o pastor da igreja. E ele passa e olha para o homem e finge que não viu e continua o seu caminho. Mas não se preocupe, porque agora está vindo o músico, que é diácono da igreja também, o levita, a Bíblia fala, passa também, finge que não viu, eu estou com pressa, eu estou ocupado, eu tenho mais o que fazer. E aí Jesus fala de um cara que ninguém gostava, um samaritano. Eu não queria fazer isso, mas a melhor maneira de exemplificar é se ele for do outro partido que você não gosta. Seja qual for. Não apenas alguém que elegeu, mas alguém que é militante mesmo, de algum partido. E você diz, eu não curto isso, eu não gosto disso, isso é contra o que eu penso, é contra o que eu acredito. Era mais ou menos o sentimento, mas era muito pior. Multiplica por 100, por 1000. O que judeu sentia por um samaritano, eles não queriam nem ver de perto. Quando Jesus falava a palavra samaritano, eles quase entortavam a cara, fechavam os olhos, não queriam ouvir. Era quase que palavrão para eles, samaritano. Jesus falou, veja o samaritano. Ué, que isso? Como é que esse cara está fazendo, está passando lá, deve estar errando o caminho, não deveria nunca estar andando por ali. O samaritano passou. E Jesus falou, o cara que vocês não gostam, vocês não dão a mínima por ele, vocês acham que é a pior pessoa que existe, que é contrária à vontade de Deus, passou por ali e teve misericórdia e cuidou e foi além dos seus limites, limpou o cara todo, colocou ele no animal, levou para um lugar para cuidar, pagou adiantado. Quando paga adiantado mostra que ama mesmo, né? Está pago, está resolvido. Daqui a 2 dias eu volto. Vai voltar ainda para ver como é que o cara está. Vai. É amor extremo, é amor extravagante, é amor com tudo, vindo de um samaritano. E Jesus faz todo mundo pensar que Deus não olha para nenhuma classe, nenhum partido, sexo, idade, cor. Ele só quer saber quem você acha que é o próximo. Qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o homem respondeu, aquele que teve misericórdia. Ele não teve nem coragem de falar o samaritano, que ele não gostava de falar essa palavra. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E mais uma vez, Jesus poderia muito bem, excelente discussão, chegamos a um veredito, pode ir para casa. Não, vai fazer isso, vai praticar aquilo que você acredita que é certo. Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. E você vai viver, e você vai ser feliz. André, como é que isso se aplica para mim hoje? Porque daqui a pouco eu sei que você vai para casa e amanhã é segunda-feira, e amanhã é o dia de praticar esse versículo. Amanhã é o dia de praticar 1 João 3,16. Jesus me amou, me deu, entregou a sua vida, e eu posso entregar a minha vida. Como é que você vai fazer para entregar a sua vida?
Se você vai praticar essa palavra hoje, como ela vai acontecer? E é onde eu queria chegar com você, né? Que vida é essa que você pode dar? Porque eu penso que Deus não vai exigir amanhã que você se coloque numa cruz, aceite ser pregado para que outra pessoa viva, até porque Ele já fez o sacrifício total por você. Você sabe como é que você entrega a sua vida? Eu estava sendo inspirado por acho que foi um filme que eu vi. No final do filme tem esse momento onde... lembrei. Um livro que eu estava lendo. E o protagonista do livro conta assim, será que eu posso ser realmente útil para Deus? Será que Ele espera que eu faça alguma coisa? Será que minha vida faz sentido? E a pessoa que responde a ele fala o seguinte, olha, e eu achei legal, simples demais, você já ouviu alguma coisa semelhante? Toda vez que você faz alguma coisa certa, toda vez que você faz alguma coisa inspirado por amor de Deus, pela bondade de Deus, pelo caráter de Jesus, o mundo todo é transformado. Você não percebe, mas o mundo inteiro sofre pequenas transformações o tempo todo. Então amanhã, segunda-feira, eu prometo a você, você vai ter oportunidade de fazer a coisa certa. E a mesma oportunidade de fazer a coisa certa é a oportunidade de fazer o que é errado. Elas aparecem juntas para a gente. Lembra que eu falei para você que toda tentação, quando ela aparece para mim e para você, de fazer o que é errado, junto está vindo outra coisa. Está vindo uma maneira de você dizer, eu consigo ser maior do que isso, eu consigo vencer isso, eu consigo ser mais forte, eu consigo tomar uma decisão apropriada. Mesmo sendo tentado a fazer, eu posso ficar calado, eu posso sair, eu posso ir embora, eu posso. Você sempre tem a escolha. E todo momento que algo é apresentado a você, seja um problema, seja uma discussão, seja uma questão com alguém, você tem a escolha de fazer diferente. E toda vez que você faz diferente, você reage diferente, ou melhor, você reage como Deus te convida a reagir, você está dando um pouco de você, da sua vida, por outras pessoas. Isso se aplica nas maneiras mais simples até as mais profundas que você puder imaginar. Mas eu prometo a você, não vão faltar oportunidades. Você quer ver uma coisinha simples que a gente não para pensar? Mas é um degrau mais alto nos nossos relacionamentos. Você já percebeu que toda hora que você está numa roda de amigos, toda hora que você está sentado com alguém, e conversando, batendo papo, comendo junto, seja o que for, e alguém fala alguma coisa, o seu impulso imediatamente é dizer como que aquilo se aplica a você. Tem algo na gente, né? Imagina uma coisa boba, vindo aqui na minha cabeça. Se alguém chega para você e fala assim, antes de dormir eu não posso beber água, porque se eu beber muita água, eu durante a noite vou no banheiro. Tão banal. Se isso acontece, alguém fala isso na sua frente, imediatamente você para de ouvir um pouquinho aquela pessoa e pensa como que aquilo se aplica a você. Você pensa, eu sou diferente, eu gosto de beber água. E eu penso, eu sou igualzinho, ela também não gosta. Mas imediatamente o assunto se torna seu, aquilo é para você. E você não aguenta, imediatamente você fala, eu sou igualzinho. Ou então, não, comigo é completamente diferente, eu nunca bebo. Tão pequeno, né? Tão bobo. Pense em qualquer outra conversa quando alguém fala de si mesmo. Por que nós temos a tendência de colocar a nossa experiência logo depois? Porque nós fomos treinados a olhar só para nós mesmos. E se fosse diferente a sua segunda-feira, e a sua terça, a sua quarta, e você pensasse, eu posso entregar um pouco mais da minha vida? Posso dar uma dica de como é que seu relacionamento, na sua casa, no seu casamento, nos seus amigos do trabalho, pode dar um salto? Seja mais curioso. Quando alguém começar a contar alguma coisa, pergunta, é mesmo? E pergunta mais uma coisa, sobre a vida daquela pessoa, faz ela se sentir querida, amada, importante para você. Conta, né? Em vez de ficar falando de como é que é a sua experiência, como é que as coisas são para você, se interessa mais por ela. Mas me conta mais sobre isso e aquilo, porque às vezes os assuntos são mais profundos. Eu estou falando de algo pequeno demais, mas você vai ter 1000 oportunidades essa semana para praticar, ou não. Porque toda oportunidade para fazer a coisa certa também é oportunidade para fazer a coisa errada. Mas vamos um pouco mais fundo. Talvez você saiba de alguém que está sofrendo. Nessa própria passagem que nós lemos, de 1 João 3,16, o próximo versículo diz assim, se alguém sabe que um irmão está sofrendo,
e não faz nada. João pergunta: como? Como pode o amor de Deus estar nele? Ele dá continuidade. Ele fala: amor é algo que a gente dá, que a gente entrega. Se você vai dar um pouquinho da sua vida e você sabe, né? Quantas oportunidades você já teve? Hoje, essa semana no PG, a gente falou sobre isso, um pouquinho sobre isso. Eu não fico contando para você, porque eu não quero glória para mim, né? E eu não fico contando também as derrotas todas, eu tenho muitas para contar. Mas quantas vezes já aconteceu isso? Aqui, 2 ou 3 vezes já aqui na nossa região, alguém me pediu dinheiro e eu imediatamente falo, que eu sempre falo: não tenho, eu tenho que procurar, não sei se tem. E alguma coisa depois veio no meu coração falando: André, eu quero que você ajude essa pessoa. E às vezes eu estacionei longe, eu tive que estacionar o carro longe, voltar correndo. E eu teve uma vez que eu tinha um monte de nota embolada, nota de 2, de 5, de 10, devia ter uma de 100 escondida lá, eu não sei. E eu fui arrumando aquele dinheiro para deixar ele bonitinho, dobrando assim, saí correndo. Eu olhei para essa senhora que estava ali na esquina. Falei: você lembra que você falou comigo? Olha, está aqui. E ela cai em prantos, começa a chorar. Ela falou: eu precisava para pagar o gás, que eu estou sem comida em casa. Contando, estava tentando vender alguma coisa. E eu não fui dirigido por Deus para pregar para ela ali. Só estender um pouquinho mais, e eu creio que isso faz diferença. E se Deus te dirigir para ir além, vá além. Num outro fim de semana, desculpa eu dar esses exemplos, é só para inspirar você. Eu estava no posto de gasolina aqui perto, e o carro estava vazio, e eu tinha 2 notas de 50, falei: vou botar R$100 para ter um pouco de combustível. E percebi uma direção no meu espírito: André, põe só 50. Tá bom, porque tem um posto realmente lá perto de casa, que é um pouco mais barato, eu pago assim, sabe, beleza, ganho milhas, alguma coisa do tipo. E botei 50. Aí eu fiquei olhando para aquela outra que sobrou, tentando fazer planos para aquela nota, né? Amanhã pode ser isso. E eu sempre gosto de dar R$2, R$5 para o frentista, sempre gosto. É uma coisa que a gente vai aprendendo e gosto de fazer, abençoar. E aí eu percebi, você pode interpretar como você quiser, mas como se fosse Deus falando comigo: eu queria que você desse os 50 para ele. Eu falei: Senhor, o cara vai me achar maluco, porque eu botei 50 de gasolina no carro. Eu peguei, quando ele veio, eu olhei meio com uma cara de choro. Não, estou brincando. Com muita alegria no meu coração, eu olhei nos olhos dele e falei assim: você acredita em Deus? Ele falou: acredito. Pois é, ele que te mandou te dar. Eu não tenho nada a ver com isso, ele mandou eu te dar. E ele abriu um sorriso, agradeceu. E mais uma vez, eu não percebi uma inclinação de dizer: agora vai para a igreja, hein? Não. Simplesmente, a gente falou disso semana passada, Deus não vai te pedir nada que você não tenha. Mas o que você tem, pode ser para benefício de outras pessoas também. Seja o que for, dinheiro é só um pouquinho. A sua vida é muito mais do que isso. Saber que alguém está sofrendo não significa apenas ajudar financeiramente, ajudar com a sua presença. Ajudar com uma palavra, porque você já venceu algumas batalhas que outras pessoas estão lutando hoje. E você pode ser uma bênção na vida delas. Mas vamos pegar esse versículo e colocar em prática, porque se essa semana você entregar um pouquinho mais da sua vida, você vai estar se parecendo mais com Jesus do que a sua vida inteira. E é o que Ele espera de mim e de você. Ele amou e Ele entregou. E Ele espera que assim também nós amemos e entregamos. Ele não vai deixar de te amar, porque se você parar de amar as pessoas, Ele não vai deixar de amar você. Você que vai perder muito. Você vai ficar extremamente feliz, extremamente satisfeito, porque você está se parecendo com Ele e Ele sabe exatamente como recompensar você. Você crê nessa verdade? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos? Eu queria profetizar sobre a tua vida que essa vai ser uma semana de crescimento, de avanço. E Deus vai usar você. E não tenha dúvida. Talvez você tenha vindo aqui pensando: eu precisava de uma resposta de algo que Deus quer fazer para mim. Pastor, agora você está falando que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus? Quem sabe não é isso? Quem sabe não é essa a resposta? Quando você faz alguma coisa, você abre uma porta para que Ele faça muito mais na sua vida. Se você sente que isso é um desafio, então ótimo. Deixa Ele desafiar você. E seja uma semana onde você revela um pouquinho dessa bondade que foi
tão derramada na sua vida, desse amor que foi tão grande sobre você. Amém?